Nesse vídeo, nós vamos discutir como avaliar a precisão de um intervalo de confiança do ponto de vista numérico. Muitos alunos me perguntam o que é uma definição de um intervalo de confiança preciso ou impreciso. Na realidade, eu normalmente respondo da seguinte forma: um intervalo de confiança impreciso é um intervalo no qual você tem ali possibilidades que representam coisas diferentes. Por exemplo, se eu estiver falando de uma medida de associação, vamos pegar aqui o risco relativo, eu tenho dentro daquele intervalo diferentes tipos de risco relativo que implicariam em diferentes percepções do problema e até mesmo diferentes decisões. Decisão, por exemplo, de tratamento. Eu posso ter um intervalo de confiança do risco relativo, no qual o limite inferior é altamente atrativo para a prescrição do tratamento, mas o limite superior é um efeito tão pequeno que fica questionável se eu faria aquele tratamento. Então não existe uma definição numérica, estatística, de um intervalo de confiança preciso ou impreciso. Na realidade, o que seria impreciso seria se tivesse mais de uma ideia dentro do intervalo de confiança, e naturalmente isso depende de que medida você está usando, de que construto essa medida está representando. Mas agora eu vou especificar mais como avaliar do ponto de vista numérico, ou melhor, o tema desse vídeo é como não avaliar do ponto de vista numérico, a precisão do intervalo de confiança de estimativas multiplicativas, ou seja, de medidas de associação que são uma razão. Que medidas são essas? O risco relativo, o odds ratio, o hazard ratio, a razão das taxas de incidência. Essas são sempre medidas que avaliam o que acontece com os expostos dividido pelos não expostos, ou tratados dividido pelo grupo controle. Vamos usar o exemplo do risco relativo, mas tudo que eu vou falar aqui diz respeito também às outras. Medidas multiplicativas, que são diferentes da medida diferença de risco. Diferença de risco é quando eu subtraio o risco do exposto pelo risco do não exposto, ok? E aí é bastante intuitivo como será a interpretação do intervalo de confiança. Mas nas multiplicativas ou nas razões, haverá o que eu explicarei aqui, que é uma nuance bastante interessante. Pensem em dois riscos relativos. O risco relativo de uma exposição em relação a causar doença, que seria o risco relativo de 10, como, por exemplo, alcoolismo, tabagismo para algumas doenças. Por exemplo, alcoolismo para cirrose é um risco relativo bastante alto, então pensem em 10. E um outro risco relativo mais realista, mais comum, que é o risco relativo de 3. Em ambas essas situações, a diferença, no meu exemplo, do intervalo de confiança entre o limite inferior e o limite superior é de 2 pontos. Por exemplo, no caso, risco relativo de 10, intervalo de confiança de 9 a 11. Ou risco relativo de 3, intervalo de confiança de 2 a 4. Nessas duas situações, eu tenho duas unidades que definem um intervalo de confiança, e a maioria, muitas vezes as pessoas interpretam esses dois intervalos de confiança, se estivesse falando do mesmo construto, da mesma ideia, etc., como uma mesma precisão. Mas isso é errado, porque essa é uma razão, é uma medida de associação multiplicativa. Na verdade, o intervalo de confiança que vai de 9 a 11 é muito mais preciso do que o intervalo de confiança que vai de 2 a 4, mesmo que sejam duas unidades separando o limite inferior do limite superior. Por quê? Porque o intervalo de confiança que vai de 2 a 4, se o risco relativo for 4, ele é o dobro do risco relativo de 2, que é a menor possibilidade dentro daquele intervalo. Já o risco relativo de 11, que é o maior no outro intervalo, é apenas 1,2 vezes maior do que o risco relativo de 9. Então eu tenho aí, no primeiro caso, risco relativo de 3, intervalo de confiança de 2 a 4, alguma coisa que dentro daquele espaço eu dobro o risco relativo, e na outra situação eu apenas multiplico por 1,2.
Por isso que a diferença do limite inferior para o limite superior no intervalo de confiança que vai de 9 a 11 é bem menor do que a diferença no intervalo de confiança que vai de 2 a 4. Portanto, para avaliar precisão de intervalo de confiança de medidas multiplicativas, devemos dividir o limite superior pelo limite inferior. E quanto maior essa divisão, menos preciso é o intervalo de confiança. Isso confunde muito quando a gente está pensando em medidas de associação, que são razões. Por exemplo, aumentar (50% o risco não é a mesma coisa que diminuir 50% de risco, ok? Aumentar 50% de risco é um risco relativo de 1,5. É multiplicar por 1,5. Reduzir 50% de risco é um risco relativo de 0,50, ou seja, eu divido por 2 o risco. Então, aumentar 50% é multiplicar por 1,5. Reduzir 50% é dividir por 2. Portanto, reduzir 50% é uma redução maior do que aumentar 50% numa escala multiplicativa. Eu estou falando 50% em termos multiplicativos. Aumento 50% em termos relativos, que a gente chama. Portanto, o risco relativo de 0,50 é muito mais protetor do que um risco relativo de 1,5 em termos de causar doença. Ok? Isso também é o mesmo fenômeno que nos engana em relação à estimativa do intervalo de confiança, nos engana em relação à avaliação do significado do aumento e do significado da diminuição, a depender do que é o risco relativo. É por isso que se usa a escala logarítmica para calcular intervalo de confiança dessas medidas multiplicativas. Ok? O intervalo de confiança, como nós sabemos, é a medida pontual mais ou menos aproximadamente 2 erros padrão, para mais ou para menos. Mas a medida multiplicativa eu não posso somar e diminuir. Portanto, eu tenho que transformar o risco relativo no logaritmo do risco relativo e somar e diminuir pelo logaritmo do erro padrão do risco relativo. E aí eu vou ter um intervalo de confiança logarítmico e vou exponenciar para ele voltar à origem e aí sim eu tenho o intervalo de confiança do risco relativo. A gente aprendeu o logaritmo na escola, pelo menos eu, para passar no vestibular, e nunca ninguém me explicou por que se utiliza, a gente estava aprendendo logaritmo. Logaritmo, na verdade, serve para a gente interpretar uma adição do ponto de vista multiplicativo. Ou seja, se eu adiciono duas unidades, mas essa adição é uma adição multiplicativa, ou seja, o intervalo de confiança tem um limite superior, 2 unidades para mais, mas é uma para mais multiplicativa, o uso do logaritmo transforma essa medida no que é adequado, que é uma medida multiplicativa. Então, o intervalo de confiança usa o logaritmo e depois você volta, faz o antilog, né, para voltar ao normal. E essa é a explicação pela qual o intervalo de confiança dessas medidas multiplicativas ele não é exatamente um intervalo de confiança simétrico. Observem com atenção que quando vocês têm nos trabalhos o intervalo de confiança de uma diferença de risco, ela é bem simétrica. Ou seja, o limite superior é exatamente a mesma distância do ponto central em relação ao limite inferior. Mas observem que quando você está falando do intervalo de confiança do risco relativo, do hazard ratio ou do odds ratio, ela não é a mesma simetria. Não é a mesma simetria porque ele é simétrico na escala logarítmica. Mas quando você faz o antilog, ele fica um pouco assimétrico. E isso explica porque você está ali olhando um forest plot, um pontozinho no centro e o espaço do centro para o final superior e inferior do intervalo de confiança não é exatamente o mesmo espaço, ou seja, o ponto não está exatamente no centro daquele traço que é o intervalo de confiança, ok?
Então, essas ideias aqui apresentadas explicam essas três principais mensagens, ok? A análise de um intervalo de confiança, da precisão de um intervalo de confiança de uma medida de associação, que é uma razão, que é uma divisão, ela deve ser feita pela divisão do limite superior pelo limite inferior e não pela subtração. 2. Cuidado na interpretação de quando você diz tantos por cento de redução e tantos por cento de aumento. Não significa a mesma coisa. E observe, terceira mensagem, o porquê de que o intervalo de confiança de medidas multiplicativas é assimétrico. Porque, na verdade, a gente usa logaritmo. Espero que isso tenha tornado mais claro essas dificuldades de interpretação do intervalo de confiança dessas medidas e facilitado a uma análise adequada de leitura de evidências científicas. Obrigado pela atenção.